Boa tarde a todos e muito obrigada pela participação. Eu sou Juliana Matos, RI do Grupo Profarma, e hoje vamos discutir os resultados do primeiro TRI de 2021 apresentados ontem ao mercado. Hoje com a gente estão Samir Marques, CEO do grupo, e Max Fischer, VP de Finanças e RI. Fiquem à vontade para mandar perguntas através do nosso Q&A e após a apresentação vamos esclarecer todas as dúvidas. Essa live será transcrita e disponibilizada no nosso site, assim como a apresentação completa nas versões português e inglês. Agora passo a palavra para o Max para comentar os resultados. Obrigado, Juliana. Obrigado mais uma vez por acompanhar a divulgação de resultados da Profarma, hoje para falarmos do primeiro trimestre desse ano. Nossa agenda é passar pelos principais destaques do Grupo Profarma, depois os destaques da distribuição e, em seguida, os da Drogas-Me. Seguiremos com um resumo das principais iniciativas da companhia com relação à ESG e, por fim, nossa sessão de Q&A. Começando com a receita bruta do grupo, alcançamos 1,7 bilhões nesse trimestre, um crescimento de 7,4% na comparação com o mesmo período do ano anterior, mesmo com uma base comparativa alta, tendo em vista o pico de vendas no início da pandemia no primeiro trimestre de 2020. Este crescimento foi devido principalmente ao crescimento de 9% na distribuição. Na sequência, temos as despesas operacionais, que se mantiveram estáveis em 10,6% da receita líquida, em relação ao primeiro trimestre de 2020, atingindo 160 milhões. Vale lembrar que neste trimestre tivemos algumas despesas adicionais comparativamente ao primeiro trimestre de 2020, como, por exemplo, na distribuição, despesas com Covid e despesas relativas à pré-alta na distribuição. No varejo, algumas despesas pré-operacionais de lojas ainda não abertas. Essas despesas impactaram o total da despesa operacional em 0,4 pontos percentuais, e sem elas, a queda no nível de despesas seria de 0,3 pontos percentuais, atingindo 10,2% ao invés de 10,6%. Sempre da receita líquida. Nesse primeiro trimestre de 2021, o grupo entregou um EBITDA de 43,2 milhões, uma margem EBITDA de 2,9%. Na visão EBITDA ajustada pelas despesas adicionais, como comentei anteriormente, teríamos atingido 48,8 milhões, que seria 5% maior que o EBITDA do primeiro trimestre do ano passado. Nosso endividamento teve uma redução significativa de quase 40%, medido pela relação dívida líquida EBITDA, saindo de 2,7 vezes para 1,5 vezes. Esta redução foi devida ao IPO da Demil, em agosto do ano passado, mas também à evolução do resultado operacional dos últimos 12 meses, em cerca de 10%. Vale comentar que, neste ano, a companhia investiu mais do que o dobro em adicionais de estoque para a pré-alta, se comparado ao ano anterior, o que já impactou a dívida de 31 de março em cerca de 80 milhões. Quando a gente exclui esse montante, a redução do endividamento teria sido ainda maior, de quase 60%. Como nos 2 trimestres anteriores, a companhia seguiu entregando lucros maiores quando comparados aos mesmos períodos de anos anteriores, tendo atingido neste primeiro trimestre de 2021 8,9 milhões, 11 vezes maior do que o lucro do primeiro trimestre de 2020. Aqui o destaque também pode ser dado à queda de 35% nas despesas financeiras líquidas, resultado direto da redução do endividamento da companhia. No próximo slide, temos aí um resumo dos destaques do grupo, para então seguirmos e apresentarmos os resultados da distribuição. Nesse trimestre, a distribuição atingiu 1,7 bilhões em vendas, 9% maior que o ano anterior, relacionado principalmente ao crescimento de cerca de 20% nas vendas para farmácias independentes. Falando no lucro bruto, ele foi 15% maior em relação ao primeiro trimestre de 2020, acima dos 9% das vendas, por conta do aumento da margem bruta, que foi de 0,4 pontos percentuais, atingindo 8% nesse primeiro trimestre, um excelente resultado. As despesas operacionais ficaram ligeiramente acima do ano passado, com o percentual das vendas líquidas, 0,1 ponto percentual acima, atingindo 6,1%. Mas, como já falamos antes, carregando algumas despesas adicionais que impactaram esse percentual em cerca de 0,3 pontos percentuais, ou seja, poderíamos considerar que as despesas nesse trimestre atingiram 5,8% da receita líquida. O EBITDA da distribuição atingiu 26,9 milhões, praticamente em linha com o primeiro trimestre de 2020, mas também impactado pelas despesas, como vimos,
as despesas não recorrentes, que poderiam ter levado este EBITDA a um crescimento de 16% em relação ao ano passado, atingindo 31 milhões. Abrimos o ano de 2021 com um lucro quase 2 vezes maior do que o ano passado, 11,9 milhões nesse trimestre. Além do ótimo desempenho operacional, como vimos, destaque também para a redução das despesas financeiras, que foram de 25% nesse trimestre, ou seja, 25% menores nesse trimestre. Antes de passar a palavra para o Sami, revemos um resumo dos destaques no período para a distribuição e apresentamos em seguida alguns destaques operacionais da distribuição neste trimestre, como o recorde de clientes positivados no mês, a expansão em curso nos CDs de Brasília e Rio de Janeiro, além do desdobramento do projeto Lean para os demais CDs da companhia. Passo agora a palavra para o Sami, que vai apresentar os resultados da Demil. Obrigado. Boa tarde e obrigado pela presença, pessoal. Tivemos um trimestre com evolução de 8% comparado ao primeiro tri de 2020. Mais uma vez, é uma base em que a gente compara um trimestre totalmente afetado pela Covid com o trimestre de 2020, que foi parcialmente afetado e mais significativamente a partir de março. A gente acredita que esse seja, de fato, o último trimestre que a Demil vai apresentar em evolução de vendas, e muito mais por conta também da recuperação do fluxo gradual dos shoppings que a gente tem observado. Lembrando que a nossa base de lojas tem uma concentração grande, aproximadamente 18% a 20% das vendas em shoppings. Mais um, por favor. Nossa margem bruta continua rodando acima dos 30%, a gente atingiu 31,2% de margem bruta, um incremento de 2,6% em relação ao ano de 2020. Acabou vindo um pouco maior do que a gente estava esperando. Acho que a gente está muito mais para rodar na casa dos 30 do que 31, 32. Mas, de qualquer forma, ajudou a offsetar um pouco a evolução de vendas. Despesas corporativas, elas voltam ao patamar normal do primeiro tri de 2020. Por conta da evolução de vendas, como percentual da receita, a gente tem uma elevação, mas a gente conseguiu, com uma gestão apurada, desfazer as despesas adicionais de uma companhia de capital aberto, que a gente passou a ter a partir do terceiro tri, e também os efeitos da inflação. A gente desenvolveu planos de ação que conseguiram, de alguma forma, minimizar esses impactos e a gente volta ao mesmo gasto em valores absolutos do primeiro tri de 2020. Mais um, por favor. Com isso, a gente atinge uma margem de 11,6%, com 0,4 ponto percentual acima de 2020. Lembrando que a gente teve um impacto de 30 milhões a menos de venda, aproximadamente, e que nesse primeiro tri a gente teve um impacto de 2 milhões, aproximadamente, em despesas pré-operacionais e também com um pico em rescisões, que foi o último ajuste de quadro que a gente fez nas lojas, para obter o ganho máximo de produtividade de acordo com os novos volumes de venda. Com isso, o EBITDA atingiu 14,8 milhões, retirando esses 2 pontos que eu falei, do pico com rescisões, com as despesas pré-operacionais, a gente chegaria a 16,8, uma margem de 5,4, um pouco mais próxima, desculpa, acima de 5,4, mais perto de 6, que estaria muito em linha com o primeiro trimestre de 2020. Esse é o resumo, 274 milhões, sendo 11,6 de margem de contribuição, terminando no EBITDA de 14,8. Plano de expansão do nosso guidance de 30 lojas, a gente já abriu 9 no primeiro trimestre. No site de RI da Demil, a gente também inseriu agora o inaugurômetro, onde vocês vão poder acompanhar mensalmente as aberturas que a gente tem feito de lojas, inclusive com imagens, vai poder tangibilizar um pouco mais esse processo. Tem mais um slide. Aqui é a performance média das 13 lojas que a gente abriu entre o terceiro tri de 2020 e o primeiro de 2021. A venda média do primeiro mês de vida das lojas, do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto. Vale citar que já em março a venda média desse grupo de lojas foi de R$ 475 mil, uma margem sempre um pouco pressionada no primeiro mês por conta das ofertas de inauguração,
Mas o mais importante desse slide é mostrar que as nossas lojas, ainda no 5º mês de vida, elas já começam a entregar uma margem de contribuição interessante e, à medida que a venda amadurece, ela vai, com certeza, estar entregando uma margem de contribuição de duplo dígito. E aqui é uma simulação que a gente fez para poder dar a dimensão do potencial real da rede DMEU. Lembrando que somos uma rede que tem, por característica histórica, ainda um peso grande das lojas de shopping. Por exemplo, em 2019, isso era aproximadamente 20% da nossa venda. E os shoppings foram fortemente afetados pela pandemia e apresentam uma recuperação gradual. O que a gente utilizou como premissa para fazer esse estudo? Lojas de shopping performando em 90% do que elas realizavam em 2019 e lojas de rua voltando ao patamar de 500 mil de média, não é nada demais, a gente já fez até mais do que isso. Com essas duas premissas, a gente iria para uma receita potencial no primeiro trimestre de 313 milhões, isso nos levaria a uma venda média de 517 mil por loja, sendo 612 nas lojas de shopping e 500 nas lojas de rua. Com o IFRS, esta visão de margem de contribuição, a gente estaria rodando na casa dos 14% como companhia, excluindo as lojas novas, com menos de 12 meses. E tanto as lojas de rua como as lojas de shopping rodando ali na casa dos 14%. Para fazer uma comparação mais direta com alguns outros players do setor, a gente coloca a fotografia também sem IFRS. Então, a gente teria já nossa rede rodando muito perto dos 9%, quando o benchmark de mercado roda em 10%. Então, acho que a gente tem, de fato, uma expectativa muito grande, o que pode acontecer nos próximos trimestres, à medida que a gente vai tendo um recuo da pandemia e um retorno do fluxo normal às áreas de maior movimentação, como grandes centros, e aos shoppings também. Mais uma, por favor. Acho que agora é com o Max. Sim. Obrigado, Sam. Para finalizar nossa apresentação, e antes de entrar na sessão de Q&A, vamos falar de ESG, apresentando algumas das ações que a companhia já vem praticando, tanto para reduzir o impacto no meio ambiente, como também para contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária. Nas ações relativas ao meio ambiente, o destaque para a contratação de parcerias para a utilização de energia via matrizes renováveis, na distribuição e no varejo, a utilização de caixas plásticas retornáveis e o reaproveitamento de caixas de papelão, quando for o caso, em nosso processo operacional. Nas ações para buscar uma sociedade mais justa, destaque acho que para a parceria que a gente tem com o Unicef, que já arrecadou cerca de 2,3 milhões em doações. O selo Abrinq, que ganhamos recentemente com uma empresa amiga das crianças. E o lançamento do curso de empoderamento feminino no projeto número 21, que é a nossa marca, uma das nossas marcas de varejo. Bom, encerramos assim a nossa apresentação dos resultados do grupo e podemos então passar para a sessão de Q&A. Obrigado. A gente vai começar aqui o Q&A. A primeira pergunta. No ano passado, o crescimento do EBITDA da distribuição foi superior ao crescimento da venda em todos os trimestres. Nesse trimestre, cresceu muito pouco e a venda cresceu 9%. O que aconteceu? Acabou a diluição de despesas? Não. Na verdade, não acabou a diluição de despesas. O que aconteceu, como a gente tentou explicar aqui durante a apresentação, a gente teve algumas despesas que a gente chama de não recorrentes, mas que elas aconteceram nesse trimestre, impactando o total das despesas, e principalmente as despesas com Covid, né? Algumas despesas extras, porque a gente investiu o dobro nesse trimestre em relação ao ano passado para ganhar o benefício da pré-alta, além de algumas despesas pré-operacionais das expansões dos CDs do Rio de Janeiro e de Brasília. Quando a gente exclui essas despesas, para a gente ficar na mesma base comparativa, o EBITDA seria 16% maior, enquanto a venda cresceu de fato só 9%. É isso. A próxima. A dívida líquida consolidada voltou a subir neste trimestre. Com os juros subindo, podemos ter novamente uma sequência de trimestres sem lucro? Definitivamente não. Acho que pelos resultados desse trimestre, também pelo que a gente fez nos últimos 2 anos, acho que pode botar 2 anos de perspectiva,
essa alta de juros não deve comprometer a nossa capacidade de gerar lucro. Eu acho que dá para comentar 2 pontos aí, né? O primeiro é que a gente teve nesse trimestre um adicional de dívida que é passageiro, né? Que são os 80 milhões, porque a gente, de fato, aumentou o investimento e antecipou um pouco as compras. Então, naturalmente, à medida que você for desinvestindo, a dívida volta, né, ao normal. Então, nós estamos falando, de fato, de uma dívida líquida EBITDA perto de 1,2 vezes, não 1,5. E aí, assim, considerando esse nível de endividamento, e olhando para trás, olhando para a nossa evolução de resultados operacionais, a gente teve expansão de EBITDA nos últimos 2 anos, em média anual, de perto de 30%. Acho que a companhia está bem preparada para suportar o aumento da taxa de juros, sabendo até que, mesmo tendo subido, ela ainda é uma das menores da nossa história. Mais uma. As despesas financeiras foram bem menores neste trimestre comparado ao ano passado. Podemos esperar mais reduções nos próximos trimestres? E tem 2 componentes, né? Acho que elas realmente reduziram de forma significativa, tanto em função da queda da taxa de juros, como também como a gente viu, né? Pela redução do endividamento, seja pelo IPO do varejo, também pela evolução do resultado da companhia. Embora a gente não possa fazer previsões aqui, né? Acho que a gente pode comentar, sei lá, duas frentes, né? Embora, como eu falei antes, né? O juro subiu, mas ainda está num patamar extremamente baixo, historicamente. Acho que o mais importante, além disso, é que o que a gente tem entregue como evolução de resultado operacional tem sido extremamente positivo e nos últimos 2 anos, né? Eu acho que, olhando o histórico, inclusive no primeiro tri, acho que a gente consegue fazer, né? Vocês conseguem fazer uma previsão de que a gente está realmente preparado para absorver parte desse aumento. Então, acho que a redução agora vai ficar muito nessa dupla, né? A gente, por um lado, reduzindo o endividamento da companhia por melhorias operacionais, né? Evolução de EBITDA, como eu falei, vis-à-vis um aumento aí macroeconômico, a gente não controla efetivamente, né? Acho que a gente tem um custo muito próximo da média de mercado e a gente tem, nesse aspecto, o gerenciamento também do prazo da dívida, né? A gente alongou a dívida, que também ajuda bastante a sair um pouco desses picos e vales da taxa de juros. Então, acho que a gente se preparou bem para isso. Tem uma pergunta aqui perguntando quando vai pagar dividendos. Dividendos, a gente está voltando ao lucro, né? Então, de fato, a gente está analisando algumas alternativas junto ao conselho para remunerar, né, os sócios. Então, esse ano a gente deve sair com alguma coisa nos próximos, até o final do ano, porque acho que, olhando para o ano passado, né, e abrindo o ano, né, bem melhor do que a gente abriu no ano passado, acho que tem boas perspectivas para isso. A próxima pergunta é como é que está a parte de digital da companhia? Então, aqui para distribuição e para o varejo. O varejo tem uma série de iniciativas, né, que foram todas antecipadas para o ano passado. Acho que acho que é um caminho sem volta, né? Hoje o nosso omnichannel pesa cerca de 7%, crescendo, né? Ele já bateu um pico lá em março do ano passado, né? No primeiro do ano passado. Então, várias iniciativas que eu acho que vão alinhar mais a companhia na parte do varejo. Na parte da distribuição, a preocupação é sempre estar melhorando o dia a dia do cliente, né? Então, o dígito aí vem muito mais em aprimorar os serviços e os serviços básicos. São básicos, mas no fundo são essenciais para eles, né? Como, por exemplo, rastreamento do pedido. A gente está trabalhando internamente para analisar concessão de limites de forma automática, o pricing com alguma inteligência artificial, para isso também ser uma variável que seja mais dinâmica para o nosso cliente. Acho que a companhia tem um foco muito grande nisso e segue investindo para a gente ir se adaptando e se adequando a essas tendências. A gente encerra aqui, então, a sessão de Q&A. Eu passo a palavra para o Sam e para o Max para as considerações finais. Bom, gostaria de agradecer a participação de todos nessa nossa live de resultados. Acho que esse trimestre foi um trimestre, de novo, de sequência de bons resultados, tanto na distribuição quanto no varejo. A gente segue aí buscando sempre as oportunidades e
e aumentar a geração de valor para o nosso acionista. E reforço que nossa equipe de RI está à disposição, sempre estará à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Obrigado pela presença de todos e até a próxima divulgação. Obrigado, pessoal.